Eu te saúdo com a paz do Senhor. O Sermão do Templo, esta lição número 3 da classe de jovens. Bom, em primeiro lugar, o templo é diferente de igreja. Eu já vou falar para você a diferença. Para esta aula, os louvores sugeridos, 144, 416 e 632. E você conhece uma pessoa desigrejada ou uma pessoa igrejada? E a propósito, qual é a diferença de desigrejado e igrejado? Também vou falar para você a diferença na aula de hoje. Também te darei algumas referências bíblicas e também as respostas da hora da revisão. Portanto, é importante que você fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like, comenta, compartilhe esse vídeo com alguém que também ama a Escola Bíblica Dominical. Se você não gostar, fica aqui comigo que está no final. Se você não gostar, você também deixa o seu dislike, que também é tão importante. E também, você não gostando, querendo deixar seu comentário, o espaço também está aberto. Qual é a diferença do templo e igreja? O que é igreja e o que é templo? Bom, o templo é a construção. Por exemplo, quando você vai à igreja, nós falamos isso, né? Isso é errado. É correto dizer eu vou ao templo. Seria o ideal. Mas geralmente nós falamos vou à igreja. Pois bem, o que é igreja? Igreja é o povo de Deus reunido. Por exemplo, se você e as pessoas da sua igreja estiverem na praça, por exemplo, ali está a igreja, está o templo. Não, o templo não se mexe, o templo está no mesmo lugar. Então vocês são a igreja. Se vocês vão para um outro lugar, vocês são a igreja. Então a igreja é o povo de Deus reunido, independente do lugar que esteja. O templo é só mesmo uma questão da construção, né? A construção do templo. Então aqui essa é a diferença de templo e igreja, portanto não é a mesma coisa. Texto principal: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorares ao Senhor. Jeremias capítulo 7, versículo 2. Lá em Salmo 122, 1 nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui o contexto é um pouco diferente. Nós veremos na lição de hoje uma questão da importância de ir à igreja e ver que também somente a igreja também não vai trazer nenhum benefício a ninguém. Resumo da lição: a justiça divina é reafirmada na exortação feita tanto ao povo de Judá quanto à liderança política e religiosa. Eu não sei se eu te falei, mas essa lição número 3 é do dia 19 de outubro, meu aniversário. Então, se você quiser fazer um Pix para eu comprar o meu presente de aniversário, fica à vontade, eu vou deixar aqui na descrição a chave Pix. Introdução. O capítulo 7 do livro de Jeremias registra a mensagem que ele transmitiu à porta do templo em Jerusalém. Embora as pessoas continuassem a cumprir com as práticas litúrgicas do culto, o Senhor as reprovava. É muito importante observarmos sobre a questão da liturgia, né? Geralmente hoje como é que se faz, né? Geralmente é o Ministério de Louvor que abre os cultos, né? De um modo geral, os músicos de modo geral. E eu vou falar um pouco mais sobre os músicos um pouco mais adiante. E já te aviso, se você for músico, se prepara. O negócio vai apertar para o seu lado. Então, a grande questão aqui, veja que o povo ia à igreja, lotava a igreja, né, o templo, né, melhor dizendo, mas o Senhor reprovava. Por quê? Eu vou falar para você durante essa aula. Então, veja que aqui existe um período da apostasia, né, que eu vou falar um pouco mais adiante também, e do mal que uma vida cristã sem compromisso com a verdade de Deus é capaz de fazer. Então, fica comigo, a aula de hoje também recheada. É importante que você fique comigo até o final para que você tenha uma melhor compreensão da aula, que realmente essa aula se faz muito necessária nos dias de hoje, principalmente entre os jovens. A voz no templo, frequentadores do templo. A mensagem era de arrependimento e deveria ser proclamada aos frequentadores do templo, pois estes estavam cumprindo com os rituais litúrgicos pré-estabelecidos, mas estavam com o coração distante de Deus. Observe aqui algumas questões. A mensagem de arrependimento deveria ser proclamada aos
frequentadores do templo. Não é algo estranho? Por quê? Porque se está no templo, sugere que essa pessoa é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Então já é uma pessoa arrependida e ela mesma se arrepende. Então por que uma mensagem de arrependimento a uma pessoa que aparentemente deveria ser arrependida? Então, porque agora aqui está a grande questão. Eles estavam cumprindo os rituais litúrgicos pré-estabelecidos. Ou seja, já existia ali um ritual no culto que já estava estabelecido. E já sabiam o que tinham que fazer durante o culto, mas o coração estava distante de Deus. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus fala exatamente sobre isso, né? Os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Qual é a grande questão aqui? As pessoas faziam o que tinham que fazer. A liturgia do culto, já existia uma liturgia do culto, já existia o que tinha que fazer, o que não fazer, o que colocar num determinado lugar, o que não colocar num determinado lugar. Já existia essas questões pré-estabelecidas. É igual hoje. No culto hoje, você chega na sua igreja e você já sabe exatamente como as coisas vão funcionar, quem tem que ficar na porta, por exemplo, que tem que ter um ministro de louvor para os louvores propriamente ditos, ou se é o próprio dirigente que vai cantar os hinos, o tipo de hino que é, se vai usar hino da harpa ou hino avulso, ou ambos. Então, a pessoa que vai ministrar a palavra. Então, já são questões pré-requisitos, né, que vai acontecer durante o culto. Mas por que as pessoas fazendo isso estavam distantes do Senhor? Você não acha estranho? As pessoas estão dentro da igreja e longe de Deus. Como pode uma pessoa estar dentro da casa de Deus e estar longe do Senhor? É uma questão que nós devemos observar para ver se será que nossa vida também não está assim? Eu estou indo à igreja, eu estou na igreja, eu estou indo ao templo, mas estou longe do Senhor, estou distante. Eu estou até louvando ao Senhor com os lábios, mas o meu coração está longe de Deus. Então nós vemos nessa lição da importância que não é somente seguir a liturgia. Existe algo muito mais importante do que a liturgia, que eu já vou falar para você o que é. O perigo da falsa adoração. A voz de Deus ecoou no templo, com uma mensagem clara de que o cumprimento de liturgias não é suficiente para agradá-lo. Não basta cantar, é preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. E é aqui que mora a grande questão da aula de hoje, uma das grandes questões da aula de hoje. Veja que aqui existia uma hipocrisia. O povo adorava, né, cantava ao Senhor, mas não estava adorando com todo em espírito e em verdade. E aqui cabe a questão dos músicos. Eu vou trazer aqui uma reflexão para os músicos, que de modo geral, se você é músico, eu quero muito crer que não seja o seu caso, mas os músicos em geral, na grande massa esmagadora, tem dois procedimentos, dois comportamentos que eu não gosto, que é reprovável. Inclusive, Deus reprova muito este negócio. Mas é muito reprovável, mas que raramente é dito nas igrejas. Eu vou falar para você o que é. São duas coisas que aparentemente é simples, mas na verdade faz toda a diferença. Qual é? A primeira, músico, de modo geral, não leva a Bíblia para a igreja. Ele não leva a Bíblia. O músico não leva. A maioria dos músicos, se você observar na sua igreja, por exemplo, você verá, a maioria dos músicos não leva a Bíblia para a igreja. Por que o músico não leva a Bíblia para a igreja? Simples, porque ele pensa que é só cantar. É só tocar o instrumento dele que ele está adorando a Deus. Não. O músico, muito mais do que os demais, precisam saber a palavra. Inclusive, existe até uma questão muito curiosa. Os músicos, de modo geral, falam que são levitas da casa do Senhor. Bom, o músico não é levita da casa do Senhor, que fique claro. Por quê? Porque para ser levita tinha que ser o quê? Da tribo de Levi. E qual é a outra questão da tribo de Levi? Tinha que cuidar do culto e saber a palavra, conhecer a palavra. Então, como os músicos de hoje não são da tribo de Levi, e de mais a mais a maioria deles, a grande massa esmagadora, não conhece a lei, não conhece a Bíblia, então não pode ser levita. Então, observe que o músico ele precisa conhecer a palavra. E precisa ser aluno da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, é muito provável de você não ser músico, né? Que se você fosse músico, você certamente não estaria aqui comigo. Mas, todo caso, se você for músico e está aqui comigo, eu me sinto privilegiado. Porque, geralmente, o músico não gosta da palavra. Eles só vão para a igreja para tocar. E quando acontece alguma coisa, o pastor, por alguma razão, impedir essa pessoa de tocar, ele fica com a tromba maior do que de um elefante.
Ele fica com raiva. Ele não adora a Deus. Por quê? Porque ele só está ali para tocar, para apresentar a sua bateria, a sua guitarra, ou seja o que for, seu contrabaixo, seu violão, seu teclado, e nada mais do que isso. Deus não aceita essa adoração. Por que Deus não aceita essa adoração? Porque essa adoração desse músico não é em espírito e em verdade. Ele só está ali para mostrar o talento que ele tem, a habilidade que ele tem de tocar. Porque se ele fosse uma pessoa compromissada, ele levava a palavra do Senhor para a casa do Senhor. E uma outra questão pela qual eu tenho uma muita implicância com a maioria dos músicos é sobre um outro ponto, que é o seguinte: o músico, na maioria das vezes, não tem compromisso com o horário. Só chega depois do horário do culto. Na maioria das vezes chegam depois do culto já ter começado. O músico é o primeiro a chegar. O músico precisa ser o primeiro a chegar no templo, porque para arrumar os instrumentos, para fazer a passagem de som, ver a questão de áudio e toda aquela parafernália que monta ali a questão dos músicos. Aí você vai pensar assim: então você não gosta de músico? Não, muito pelo contrário, eu gosto muito de músico. Eu tenho muita admiração pelos músicos, pela orquestra, né, de modo geral, os músicos em geral. Então inclusive, sempre quando eu dirigi o culto na minha igreja, eu sempre tinha o hábito de dar oportunidade aos músicos. Eu sempre apreciei o louvor, sempre gostei de louvor, embora eu não saiba cantar, vai ver, é por isso, né? E o instrumento de modo geral. Só que essa implicância que eu tenho com músicos já não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. Porque não é só eu que falo isso. Qualquer pessoa que tenha um pouco de convivência com músico sabe. A maioria dos músicos são pessoas descompromissadas com o horário, não tem um compromisso com a vida cristã no seu cotidiano, anda de qualquer maneira, peca de tudo quanto é forma, ele está pecando. Ele não se importa com a vida cristã, ele não se importa com a salvação. A maioria dos músicos tem a mesma pegada. Você vai ver assim uma ou outra exceção, mas a grande massa esmagadora, infelizmente, tem essa questão. Você vê que, embora frequentasse o templo e observasse os ritos do culto, o povo de Judá estava com seu coração distante de Deus. Então não é somente cantar. A cantora Hélida, ela cantava uma música que eu achava muito interessante, que ela dizia que o canto é bonito, mas não vai salvar. Se eu conseguir encontrar um vídeo da cantora, eu vou deixar aqui nos cards para você ouvir. Então observe que não é somente cantar, isso não é adorar a Deus. Somente cantar? De maneira nenhuma, porque se fosse cantar, fosse uma habilidade, um critério, melhor dizendo, para adorar o Senhor, o que nós iríamos dizer de cantores seculares que alguns deles cantam músicas evangélicas? Estariam adorando a Deus? De maneira nenhuma. Por quê? Porque pode cantar bem, mas se não tiver uma vida compromissada com o Senhor, de nada vai valer. Siló, um triste exemplo. Em Siló ficava o tabernáculo do Senhor, a arca do concerto e os sacerdotes que se enveredaram por caminhos tortuosos, atraindo a ira de Deus. Eu estou com esse problema na visão, realmente está me dando muita dificuldade para ler. Enveredaram por caminhos tortuosos, atraindo a ira divina. Estes sacerdotes confiaram na estrutura religiosa e não em Deus. Como eu já falei sobre a questão do templo, que é diferente de igreja, é claro que às vezes a gente acaba, eu até mesmo aqui falando sobre igreja e templo, como se fosse a mesma coisa, mas como eu te falei lá no início, tem uma diferença. Então observe que aqui, esse povo estava preso aqui, ao tabernáculo, ao templo. Eles estavam se garantindo, né, no templo. Não, nós temos um belo templo, isso aqui é o lugar de adoração. Observe que lá em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, os discípulos chegaram para Jesus falaram assim: olha aqui a beleza desse templo. Olha como esse templo é bonito, né? Trazendo aqui para os nossos dias, né? Jesus disse que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Porque, de modo geral, Deus, o Senhor Jesus, não vai observar a beleza do templo. O que o Senhor requer de nós é o quê? É o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Eles têm que estar consagrados, espírito, alma e corpo, ao Senhor. Então, de que adianta eu estar num templo suntuoso, coisa mais linda do mundo,
mas a minha alma está prestes a padecer a eternidade sem o Senhor. Deus não olha para o templo, Deus não precisa de templo, Deus não precisa. O que nós precisamos é de estar, se for o caso de estar no templo melhor, que é um lugar mais apropriado para nós, para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Nós não devemos de maneira nenhuma achar que nós somos alguma coisa porque estamos no templo. Nós somos diferentes, somos melhores do que os demais porque nós estamos no templo, porque o templo aqui, o sistema religioso aqui nos protege. Não, não protege. O Senhor Jesus, Ele é o nosso mestre, o nosso profeta, o nosso mediador. O Senhor, Ele é o Filho de Deus. Então é nele que nós devemos estar a nossa fé, e não no sistema religioso. Até porque o sistema religioso, ele é gerido, né, por pessoas, e pessoas são falhas. Então, claro que haverá falha no sistema religioso. Então, nós não devemos nos pegar a tradições em questões religiosas. Nós devemos nos apegar ao Senhor Jesus. É claro que é extremamente importante essa questão do templo, já vou falar para você a respeito desse negócio. A vida espiritual bíblica. Definição. A vida espiritual do crente não é invisível. Sua comunhão com Deus pode ser vista mediante seus frutos, suas ações. Existe aqui uma questão muito importante sobre ação e reação. Quando nós sofremos uma ação, geralmente a nossa vida é uma vida de ação, né? Vou te dar um exemplo. Quando você vai para a escola bíblica dominical, você está tendo uma ação. Qual é a sua ação nesse sentido? É de ir à escola bíblica dominical. Mas imagina que durante o percurso até a escola bíblica dominical, até o templo, aconteça algo que você não espere. Por exemplo, uma pessoa aparece e te agride. O que você faz? Qual é a sua reação? É nesse fruto que nós somos conhecidos. Não é pela nossa ação. É pela nossa reação às circunstâncias adversas. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 29, Jesus nos orientou para amarmos aos nossos inimigos ao ponto de que, se esbaterem na nossa face, nós darmos o outro lado. Ou seja, a ação, nós temos uma ação, mas e a nossa reação? Se alguém bater na minha face, qual vai ser a minha reação? Eu vou agir como uma pessoa da parte do Senhor? Ou eu vou agredir, vou partir para a briga? Qual é o tipo de pessoa? A Bíblia nos orienta a ser pacificadores. Então observe que a nossa reação vale muito mais do que as nossas ações para sermos uma vida cristã. Não é invisível, é visível, as pessoas estão vendo. Então, se nós somos tidos como árvores, né? Então, qual é o nosso fruto? O nosso fruto é conhecido pela nossa reação, não somente pela nossa ação, mas muito mais pela reação. Então, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, por exemplo, a mulher de Potifar chegou para José, né? Queria José. Aquilo ali, ele teve uma reação. Qual foi a reação de José? José correu, fugiu da presença da mulher de Potifar. Por quê? Porque ele era um servo do Senhor. Porque se ele não fosse servo do Senhor fiel, ele não teria fugido da mulher de Potifar. Muito pelo contrário, teria ficado com ela ali. Então observe que a nossa reação ela é muito mais importante do que a nossa ação. É claro que a nossa ação é importante. Nós devemos agir, nós devemos ser pessoas de atitude. Mas muito mais de ação, nós devemos ter muito cuidado com as nossas reações às circunstâncias adversas, né? A vida espiritual e suas tendências atuais. Nesse sentido, para o pensamento pós-moderno, é possível ter experiências sobrenaturais com Deus sem comprometer-se com Cristo, com os seus ensinamentos e com a sua igreja. Bom, a sociedade hoje pode até dizer isso, mas não é verdade. Por que não? Porque para nós termos uma experiência com o Senhor, eu não gosto nem muito de falar do termo experiência, eu gosto mais do termo comunhão. Experiência é o nome que a gente dá aos nossos erros, né? Então eu prefiro mais a ideia de comunhão. Para termos uma comunhão com o Senhor, nós precisamos conhecer a sua palavra.
viver a sua palavra, praticar a sua palavra. Temos que ter comunhão com os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos em Cristo, né? Nossas irmãs em Cristo. Então, não ter um comprometimento com Cristo e a sua igreja, né? Lembrando que Jesus é o cabeça da igreja. Se alguém não tem compromisso com Cristo, que é a cabeça da igreja, e também não tem compromisso com a igreja, essa pessoa não tem como viver o sobrenatural de Deus. Pode até acontecer algo sobrenatural na vida dela, sim, até pode. Não está... Há coisas sobrenaturais que acontecem com pessoas no mundo inteiro que não tem nenhum vínculo com Deus. Isso é uma contradição? Não. São, por alguma razão, Deus permitiu que aquilo aconteça. Mas isso não quer dizer que essa pessoa está salva na pessoa de Jesus. Não quer dizer que essa pessoa é de Deus. De maneira nenhuma. A Bíblia nos afirma lá em João capítulo 1, versículo 11, né, ou 12, que fala que somente quem aceita Cristo como Salvador é tido como filho de Deus. Então, se alguém não é filho de Deus, é uma criatura de Deus, essa pessoa não tem comunhão, então não vai viver o sobrenatural do Senhor. E ainda que viva o sobrenatural, por alguma razão específica, essa pessoa não está salva. Até porque, eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, nós devemos ter muito cuidado com a questão do resultado. O resultado não quer dizer aprovação. Ter um bom resultado na igreja não significa que Deus está aprovando você. Pode ser extremamente ao contrário. Então, é bom ter bons resultados? Claro, nós trabalhamos para termos bons resultados na igreja. Mas isso não significa dizer que essa pessoa está salva, não. Então, nós devemos ter muito cuidado com este negócio. A prática da espiritualidade. A leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum são práticas espirituais saudáveis de um cristão genuíno, mas elas devem ser acompanhadas de ações. A salvação é pela fé e não pelas obras. Contudo, os salvos são chamados para as boas obras. Então, observe a questão da leitura da palavra. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia nos orienta ao quê? A meditar na lei de Deus de dia e de noite. É noite e dia e noite. Então nós devemos ficar numa meditação na palavra de Deus. Sobre a questão da oração, Atos capítulo 3, versículo 1, vai falar uma coisa muito interessante, que Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a nona. A minha pergunta é, as suas amizades estão levando você para o templo ou para outro lugar? E observe que estava na hora da oração. Então observe a oração. O cristão precisa viver uma vida de oração. Você, jovem, precisa viver uma vida de oração. Você precisa sempre estar orando. Pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia você precisa colocar o seu joelho no chão e orar no seu quarto. Mas eu não tenho um quarto, ora na sala. Ou até mesmo na igreja, mas você precisa viver uma vida de oração. A questão do jejum, Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18, fala algo interessante sobre o jejum. A forma com que nós temos que fazer, nós temos que ter cuidado no jejuar, porque nós não devemos mostrar aos homens que nós estamos jejuando. Somente o Senhor deve saber do nosso jejum. É claro que em alguns casos, né, quando, por exemplo, o seu pastor chega e fala, olha, a partir de amanhã vamos fazer um jejum. Então, todas as pessoas da igreja sabem que vai ter jejum. Então, ok, nesse ponto, ok. Por quê? Porque você não está querendo mostrar aos homens, mas é uma coletividade espiritual. São todas as pessoas da fé que estão ali envolvidas no jejum para um propósito específico. O que Jesus estava dizendo aqui é que as pessoas faziam jejum e queria mostrar para todo mundo que estava fazendo jejum. Independente se era crente ou não, estava querendo mostrar para todo mundo. E quando nós estamos em jejum num propósito único, por exemplo, se eu estou em jejum sozinho, eu não vou falar isso a ninguém, mesmo para aquela pessoa, nem mesmo para o pastor. Por quê? Porque é pessoal. Agora, se é um jejum apregoado pelo pastor, por exemplo, para todas as pessoas da igreja, ou se for um caso específico também, uma outra pessoa sugere, né, um jejum para todo mundo, então, ok, de todo mundo ali está sabendo, mas nós não devemos demonstrar que nós estamos em jejum. Uma outra questão importante também falar sobre jejum é Isaías capítulo 58, que vai nos dar um norte ali do que temos que não fazer. Por exemplo, nós não devemos namorar, por exemplo, quando nós estamos em jejum.
Nós não devemos namorar. Por quê? Porque o namoro quebra o jejum. Ah, mas eu tenho meu namorado, minha namorada. Não é para desmanchar o namoro. Só que naquele momento que você está em jejum, você não pode estar com essa pessoa no sentido de namoro. Vocês podem estar juntos, talvez na igreja, em outros lugares, mas vocês não podem estar namorando. Porque se namorar, aquilo quebra o jejum também. E também você não pode trabalhar, por exemplo, quando está em jejum, você também não pode falar mal de ninguém, né? Nem do teu pastor, por exemplo, nem de ninguém. O ideal é que nós não fizéssemos isso nunca, né? Nunca falássemos mal de ninguém, né? Nunca. Mas, principalmente na questão do jejum, também não pode, porque isso também quebra o jejum. Então, o jejum ele é extremamente importante, mas não é somente o não comer e não beber, né? Existe uma série de outras coisas. E uma outra questão sobre o jejum também é que não vem para cá dizer, não, eu estou em jejum de guloseimas, né? Que agora a igreja moderna agora está assim, né? A pessoa pode comer arroz, feijão, jabá com girimum, só não pode comer guloseima, só não pode comer doce. Que jejum é esse? Isso não é jejum, não. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Tem um outro também que falam sobre, eu estou em jejum de tecnologia. Não, para com esse negócio. Para com esse negócio. Aí, inclusive, é até bom a pessoa ficar um tempo, algumas horas, talvez até dias, né? Sem tecnologia, né? Sem internet, por exemplo. Que é bom, é saudável para o cérebro. O cérebro vai melhorar muito. Mas não vem com esse papo que seja jejum, porque não é. As causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. A triste realidade de uma vida espiritual vazia. Mesmo com todos os elementos necessários para a realização de um culto, a presença do Senhor é indispensável e insubstituível. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1, nos fala sobre que a glória do Senhor encheu o templo depois que o povo acabou de orar. Quando nós terminamos de orar, que tipo de oração nós estamos fazendo para encher a glória, sentir a glória do Senhor no templo? Não basta somente essa questão de cantar ou tocar na igreja para dizer que é bonito. Agora tem a questão do pessoal dos midianitas também, né? O pessoal da mídia, que inclusive é um trabalho muito bom que eles fazem, mas isso também não pode ser tido como uma adoração, é um trabalho e não uma adoração. É um trabalho, inclusive, muito bom que se faça, é muito importante que se faça. Mas você, que é da galera da mídia aí, a turminha da mídia, você não deve deixar que esse trabalho tire a sua adoração. Você precisa também ter um momento seu de adoração em espírito e em verdade. Agora, a presença do Senhor, ela é indispensável e insubstituível. Os jovens hoje, por exemplo, precisam sentir a presença do Senhor. E a maioria deles não sentem a presença. E dá para saber que eles não sentem. Então, é importante, jovem, que você tenha essa questão de realmente sentir a presença do Senhor. Nos dias de Jesus, este mesmo problema persistia e foi com os escribas e fariseus que ele travou os maiores embates. Ao repreender os líderes religiosos da sua época, Jesus afirmou que eles eram sepulcros caiados. Deus deve estar no centro de tudo. Existe uma questão aqui que eu acho muito interessante. Honestamente, eu não lembro se existe uma outra referência de Jesus em embate, né? Numa boa briga, vamos assim dizer, né? Com uma outra pessoa que não seja um religioso. Os pecadores, ele dizia o quê? Deixai vir a mim. Venha a mim e, Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. E o Senhor disse o quê? Quero ser limpo. Acho Mateus capítulo 7, versículo 1, parece. Então você observa que, não, Mateus 7, 1 vai falar sobre a questão do... meu pai, não julgue para não ser julgado. Então deve ser que Mateus 8. Então observe que existe uma questão diferente entre pecadores nos tempos de Jesus e os religiosos. Qual era? Simples. Os religiosos, de modo geral, eles estavam presos a rituais. Era o ritual que salvava. Era o ritual que era o mais importante. Era a questão do ritual. Era só ritual e lei. Lei e ritual. Era só isso que eles sabiam fazer. E por isso, se alguém deixasse de fazer um ritual ou deixasse de fazer algo da lei, para eles não era de Deus e eles vinham falando um monte de coisa. Então Jesus sempre teve embate com eles por conta disso, porque esse povo fariseu, líderes, de modo geral, eles tinham muito essa questão de ritual e lei. E os pecadores? Por que Jesus, de modo geral, pelo menos eu não lembro assim, de Jesus ter repreendido um pecador que não tenha dado uma resposta. Por quê? Porque o pecador tinha uma coisa em comum.
a maioria deles, se não todos, eles sempre vinham adorando a Jesus em espírito e em verdade. Por mais que fossem pecadores, eles sempre pediam ao Senhor. Lembra daquele cego de Jericó? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que adoração linda. Por quê? Ele não estava vendo, porque ele era cego, claro. Então, mas ele conhecia. Então, por que ele sabia por que ele chamou Jesus de filho de Davi, se Jesus não era filho de Davi? Porque ele estava ali reconhecendo que Jesus era da linhagem de Davi e Davi era rei. Então, ele estava dizendo o seguinte: Jesus, rei. Ele estava colocando o Senhor Jesus como rei, porque ele estava na linhagem do rei Davi. Então, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Observe que ela não adorou de forma calorosa, vamos assim dizer, né? de cantar, de louvar, de fazer barulho. O que ela pensou? A Bíblia diz que ela pensando em si, ou seja, ela não esboçou nenhuma reação, nenhum barulho. Ela apenas tocou nas orlas do vestido de Jesus e ela foi curada. Então, observe que entre tantos outros exemplos, a Bíblia vai sempre mencionar o pecador como uma pessoa arrependida, uma pessoa que realmente quer um encontro com o Senhor Jesus. Por exemplo, Zaqueu, né? Lucas 19, fala sobre a história de Zaqueu. Então, observe que até uma questão assim, muito curiosa que eu vejo na vida de Zaqueu, é que, de modo geral, eu não lembro assim, se tem um outro, realmente eu não lembro, mas geralmente Jesus sempre era convidado para ir para a casa de alguém. Por exemplo, Pedro chamava ele para ir para a casa, Jesus, vem para minha casa. Zaqueu não chamou, Jesus se convidou, olha que diferente. Jesus falou que hoje me convém pousar em sua casa, mas Zaqueu não chamou ele. Por quê? Porque a forma com que Zaqueu chegou para Jesus foi diferente. Então a adoração também tem muito essa questão do diferente, fazer aquilo que ninguém nunca fez. Uma mulher do fluxo de sangue foi curada depois de 12 anos. Ela fez algo que ninguém nunca fez, tocar nas obras do vestido de Jesus. Uma coisa curiosa que eu acho na vida dessa mulher é sobre a questão de que muitas vezes nós nos perdemos em questões muito religiosas e nos esquecemos de tocar em Jesus. Quantas vezes nós queremos... E por que tocar? Tu vê que a questão dessa mulher, por exemplo, não sei se existe uma outra referência, mas é uma referência que mexe muito comigo, que o Senhor Jesus diz o seguinte: alguém tocou em mim diferente porque de mim saiu poder, ou virtude, né, em algumas traduções. É a única passagem que tem alguém conseguindo tirar poder de Jesus. É uma mulher que estava completamente enferma durante 12 anos. Então, o que é isso? É adoração. Então, a adoração ela está mais ligada à forma com que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, com realmente, olha, Senhor, verdadeiramente eu estou errado, fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu quero ser restaurado. Então, observa, tem um texto no Antigo Testamento que fala muito sobre Josafá, que Josafá fez uma coisa muito interessante, que ele falou: olha, Senhor, está vindo contra nós esse homem, Senaqueribe, né? Olha, esse homem nunca perdeu uma guerra. O que ele estava falando para Deus? Esse homem, ele realmente é bom na guerra. Ninguém nunca venceu, ele é bom mesmo. Ele é olha, está muito ruim para nós, vai ficar muito difícil para nós. Mas os nossos olhos estão fitos em ti. O que Josafá estava fazendo? Estava realmente dizendo para o Senhor: olha, realmente o nosso exército não pode com isso aí. Nós dependemos de ti. Então, quando nós observamos esse ponto, né, Salmo 121, né, Davi fala: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando nós olhamos para o Senhor, né, como diz lá em Salmos, né, 46, nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, quando nós observamos ao Senhor com um espírito realmente de adorar o Senhor em espírito e em verdade, e observar que verdadeiramente Ele é o nosso recurso, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, e nós estamos com os olhos somente fitos nele, nós só acreditamos no Senhor, as coisas mudam de cenário, as coisas mudam de lugar. Por quê? Porque nós estamos dando glórias ao Senhor. As causas e as consequências da vida cristã vazia. Uma vida cristã vazia é resultado de um coração distante de Deus. Quanto às suas consequências, elas são igualmente trágicas. Perda de direito de habitar com Deus, não ter as orações ouvidas pelo Senhor e a colheita de frutos da própria maldade. Então observe aqui que uma pessoa que está com a vida cristã vazia é uma pessoa que está o quê? Distante do Senhor.
Uma pessoa que está distante do Senhor, entre uma coisa e outra, ela perde o direito de habitar com Deus. Ou seja, ela vai perecer na eternidade, vai para a perdição eterna, porque não tem comunhão com o Senhor, não tem uma vida cristã autêntica, não tem fruto do Espírito, é uma pessoa completamente vazia, então ela não irá habitar na casa do Senhor de maneira nenhuma. Por quê? Porque não leva uma vida de santificação. Ela também não terá as orações ouvidas pelo Senhor. E aqui eu quero fazer um ponto importante. Às vezes, você pode até pensar, então eu estou com uma vida longe do Senhor porque eu tenho orado ao Senhor e Ele não tem ouvido as minhas orações. Existe uma questão que você precisa analisar, e qual é? Observe, por exemplo, a vida de Jó. Jó orava ao Senhor e o Senhor não respondia. Jó estava em pecado? Não, Jó não estava em pecado. Ele estava passando por uma provação, e pensa numa provação difícil. Ele estava passando por uma provação. Talvez seja o seu caso. Às vezes você está até na presença do Senhor, mas por uma questão de provação, o Senhor está fazendo com que as suas orações não sejam respondidas. Você ora e o Senhor não responde. Uma outra questão importante também sobre a oração não ser respondida, você lembra sobre o profeta Jonas? Jonas tem uma questão na vida de Jonas que eu acho muito interessante, e ele orou ao Senhor do ventre do peixe, não? Você observa que o Senhor não respondeu a oração de Jonas para Jonas? O que Deus fez? Deus falou ao peixe que vomitasse a Jonas na praia. Observe, Jonas orou ao Senhor, mas a oração dele não foi respondida para ele. Foi respondida para o problema de Jonas. Qual era o problema de Jonas? Era que estava no ventre de um grande peixe. Talvez seja o seu caso. Talvez o Senhor não vai responder a sua oração para você. Vai responder para o seu problema. E o seu problema realmente vai te livrar. Então, também você precisa ter isso na sua mente também. E a colheita de frutos da própria maldade. Gálatas 6,7 nos diz que de Deus não se zomba. Tudo que eu me plantar, isso também se fará. Obadias, versículo 15, nos diz que o dia do Senhor está próximo para todas as nações, e assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então, se uma pessoa vive uma vida praticando maldade, acha mesmo que o Senhor não fará com que essa pessoa colha o fruto dessa maldade? Claro que irá. Essa pessoa, de fato, ela vai colher o fruto da maldade. Por quê? Porque foi o que ela plantou. Então, jovem, aproveita a oportunidade e continue plantando coisas boas durante a sua vida, principalmente na questão espiritual. Busca o Senhor, medita na lei do Senhor, faça um jejum, busque a Deus, leia, medita na palavra, viva uma vida de oração e você verá a diferença que isso vai fazer. Talvez possa não parecer agora, mas daqui a um tempo você verá que você vai começar a colher todas as suas orações. O fato de você estar vivendo uma vida de santificação, né, onde muitas pessoas estão vivendo uma vida de pecado, inclusive talvez até na sua igreja mesmo, mas você está fiel ao Senhor. Uma mensagem urgente e atual. Infelizmente, muitos dizem estar conectados com Deus, mas sem frequentar o templo, a igreja do Senhor, tornando-se os desigrejados. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, fala sobre a questão de não deixar de congregar, como é costume de alguns. Alguns dirigentes, até bem intencionados, não é má intenção deles não, até bem intencionados, eles dizem que o jovem, principalmente jovem, né? Jovem gosta de visitar a igreja no dia de domingo, só misericórdia, ainda mais os solteiros, só misericórdia. Então, o que acontece? Os dirigentes falam o seguinte: olha, aos Hebreus 10, 25 diz que você não pode deixar de congregar, então você não pode sair da sua igreja no dia de domingo. Não é isso que o texto está dizendo. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor, que é desconhecido, algumas pessoas acreditam ser Paulo, com a forma de escrever se parece muito com o apóstolo Paulo, mas não dá para afirmar porque é desconhecido, a Bíblia não dá essa afirmação. Pois bem, então o autor aos Hebreus, ele sabia, ele via que as pessoas aceitavam até a Cristo, mas não congregavam, eles ficavam em casa, era o que chamamos hoje de desigrejados. Existem entre
5 milhões ou 3 milhões de desigrejados no Brasil hoje. Então, essas pessoas, que era o grande problema, elas aceitavam a Cristo e não congregavam. Elas não estavam congregando. Então, por isso o texto fala. E qual é, eu falei lá no início para você, a diferença de igrejados e desigrejados? Existe uma diferença crucial e uma semelhança crucial. Qual é a diferença? A diferença é, o desigrejado, ele pensa o seguinte: eu sou a igreja, então eu não preciso ir à igreja para fazer parte da igreja, porque eu já sou da igreja. Então ele não vai ir para a igreja nunca. Ele canta os hinos na casa dele, ele lê a palavra na casa dele, ele até participa da ceia. Ele mesmo serve a ceia para ele. Ou a esposa serve para o esposo e o esposo para a esposa. Ou o filho para o pai, o pai para o filho, etc. Então, por quê? Porque eles falam que eles são igreja, então eles não precisam ir à igreja. Isso é um desigrejado. O que é um igrejado? O igrejado é aquela pessoa que vive na igreja, não perde um culto. Lembra da questão lá de as pessoas que acreditam na religiosidade do templo, né? Na questão do templo? Então, é o igrejado. O igrejado, ele acredita que por ele ir à igreja todos os dias, ele é uma pessoa que não falta culto nunca. Então, ele é um igrejado, ele vive na igreja. E por que ele é chamado de igrejado? Porque ele acredita que ele é salvo, porque ele vai à igreja todos os dias. Qual é a semelhança entre desigrejados e igrejados? Ambos estão errados, ambos estão equivocados. O desigrejado, ele está errado por viver em casa e não ir à igreja. A igreja o que é? É o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, como essa pessoa não participa do corpo de Cristo, então essa pessoa não tem parte com Cristo, do corpo de Cristo. Uma vez que ele não tem parte com o corpo de Cristo, ele não tem Cristo na vida. Ele vai para a perdição eterna. Por quê? Porque ele não está em comunhão com os irmãos da igreja. Ele não está ali na presença do Senhor. Até muitos dizem, né, por aí que eu estou longe da igreja, mas estou perto de Deus. Isso não é verdade. Quem está longe da igreja, não vai à igreja, não está salvo. Vai perder a salvação. Então, o desigrejado, ele é uma pessoa que crê na palavra, acredita em Cristo, acredita em Deus, acredita no Espírito Santo, mas ele não tem comunhão com Deus, com Cristo, nem com o Espírito Santo, e nem com o povo da igreja, com os irmãos da igreja. Portanto, ele é uma pessoa que não está salva. E qual é o erro do igrejado? O igrejado, ele pensa que ele está salvo porque ele vai à igreja. Mas não é verdade. Por quê? Porque ninguém é salvo porque vai à igreja. Nós somos salvos porque nós cremos no Senhor Jesus, aos Efésios 2, 8 e 9. E também, por que não dizer o 10, né? Então, não é por obras para que ninguém se glorie, mas nós que somos da fé, nós somos chamados para praticar boas obras. Ora, se uma pessoa está na igreja, achando que está salvo somente porque vai à igreja, ele está desacreditando do sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: como eu vou à igreja, eu não preciso do sacrifício de Jesus na cruz. Eu não preciso confiar em Cristo. A igreja vai me salvar, e a igreja não salva ninguém. Então, tanto o desigrejado quanto o igrejado estão perdidos. Conclusão. A dura mensagem de Jeremias aos líderes religiosos e aos frequentadores do templo em Jerusalém revela que um crente pode trocar a verdadeira adoração pela falsa e se perder mesmo estando dentro da casa de Deus. Então observe, né? Desde o início da lição nós vemos que Jeremias fala uma palavra de arrependimento ao povo que estava dentro do templo. É uma mensagem estranha para quem está no templo. É claro que nós sabemos que nós devemos nos arrepender todos os dias, mas nós temos consciência disso. Deus não precisa me lembrar, porque eu sei, você também sabe. Então nós nos arrependemos todos os dias. Agora imagina, se o povo está dentro da igreja e Deus manda um profeta dizer para que eles venham se arrepender, é porque eles não estavam salvos. E não é diferente hoje. Muitas pessoas estão na igreja hoje, mas estão perdidos, completamente perdidos na casa do Pai. Então, jovem, é importante que você pense
na sua salvação. Leve a sua salvação muito mais a sério do que você já leva. Mateus capítulo 7, versículos 22, melhor, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, a questão da pessoa estar na igreja, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, no meu nome? Não, no nome do Senhor Jesus. Olha que situação. Mesmo profetizando no nome de Jesus. E em teu nome não expulsamos demônios? Olha que coisa maravilhosa, olha que experiência extraordinária, expulsar demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha que coisa, eu fiz milagre em nome de Jesus e já estou salvo. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Olha que situação, olha que palavra dura. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, mesmo uma pessoa estando em iniquidade, em pecado, pode profetizar em nome de Jesus, pode até fazer milagres no nome de Jesus, pode expulsar demônios no nome de Jesus, mas não pode entrar nas mansões celestiais. Porque o Senhor Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, lembra que eu te falei lá no início sobre a questão do resultado? Muitas pessoas acham que são medidas pelo resultado, mas o resultado não é, muitas vezes, a aprovação de Deus. Não é porque alguém está expulsando o demônio no nome de Jesus, fazendo milagres no nome de Jesus, que essa pessoa está salva, não. Não se engane. A pessoa pode estar salva? Sim, pode estar salva. Mas nem todos que fazem essas coisas estão salvos da pessoa de Jesus. Portanto, jovem, tenha no seu coração, arrependa dos seus pecados, tenha verdadeiramente uma vida de comunhão com o Senhor, leia a palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite, viva uma vida de oração, observe as amizades suas para onde estão te levando, se estão te levando para o templo, e você também, né? Você tem que levar os seus amigos para o templo, principalmente, em especial, na hora da oração. Então, viva uma vida de jejum, santifique-se ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 5, nos diz, quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Aí você diga, eu estou pronto para me consagrar ao Senhor. Então, se consagre diante de Deus, que você verá a diferença, né? Como diz lá Malaquias 3,18, né? A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica com Deus e tenha uma boa aula. Fica na paz.